Shoryuken! É sério isso mesmo? Seja bem-vindo Ao primeiro episódio do canal, tudo bem? Tá ouvindo essa música? pra mim, os trombetas do Apocalipse. Não, cara, não é isso não. Você tá fugindo de casamento aí, ó, tá enrolando, mas saiba, se você tivesse nascido há uns 500 anos atrás, provavelmente você nem casaria. Provavelmente você estaria morto. Você é professor, cara. E antigamente, lá pelos anos de 1500, o monopólio do conhecimento se concentrava na Igreja Católica. E com isso, ela organizava totalmente o conhecimento científico, o conhecimento político, econômico e social. Entretanto, por volta desse século XV, século XVI, esse monopólio passa a ser questionado graças ao contato com os europeus, com outras culturas, depois das cruzadas, proporcionando então a reforma religiosa, o mercantilismo. Diante disso, a Igreja Católica ela fortalece o seu órgão jurídico, o Tribunal do Santo Ofício, fazendo então com que as suas ações sirvam de coibição a esse conhecimento questionador dentro da Igreja Católica, proporcionando assim a morte de diversos intelectuais, como por exemplo alguns físicos, alguns filósofos, entre outras coisitas más. Então, Davi, esse tribunal que você estava falando é aquele mesmo que pegou, por exemplo, Galileu e deu uma certa dificuldade para a divulgação Deu um sacode no Galileu. Deu um sacode no Galileu. Bom, o sacode do Galileu foi bom, o pior foi o Jordano Bruno. Não, pesado. Foi um sacode, deram uma esquentada mais. O Galileu, no final das contas, o que foi o grande problema que fez com que ele sofresse uma certa pressão do pessoal do Tribunal do Santo Ofício? Quando você para pensar na evolução das ideias dos modelos cosmológicos e tal, até então, nessa época, a igreja, ela defendia um modelo geocêntrico, aquele velho modelo ptolomaico e tudo mais. E o Galileu, ele era um dos grandes defensores do modelo heliocêntrico. Não vai embora! Nunca! Sem você eu já não posso viver, é impossível escolher. Galileu foi um dos caras que sofreu tentar trazer essa ideia do modelo heliocêntrico para a sociedade da época. E quais foram os principais argumentos utilizados para poder quebrar esse modelo, para poder fazer essa passagem do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico? Não sei. Galileu, ele foi uma das primeiras pessoas a começar a fazer observações, olhar para o espaço, criou lá a primeira luneta, e quando ele olhou para o espaço, ele viu lá as luas de Júpiter e falou, olha, se tem essas luas girando em torno de Júpiter, tem um negócio muito errado, vamos mandar prender essas luas hereges e tudo mais, que elas não estão girando em torno da Terra. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. Mas eles não acreditavam, eles achavam que o Galileu estava fazendo alguma coisa com o telescópio para enganar Debaixo. todo mundo. Mas aí teve um cara que foi extremamente importante nessa história inteira, Johann Kepler, que foi discípulo de Tycho Brahe. O Tycho Brahe ele fez medidas astronômicas por mais de 20 anos com altíssima precisão. E o Kepler ele usou essas medidas para chegar nas três principais leis que fizeram com que Newton conseguisse tratar o modelo heliocêntrico de uma forma muito bacana. Então, Davi, aqui que seu quadro está aqui, hein? Vou utilizar das minhas magias, da minha força obscura para transformar o Guilherme Eu? nesse quadro. Vamos lá. Senhor. Fusão! Ó, que loucura, rapaz. Vamos lá. As observações feitas por Tycho Brahe levaram Kepler a chegar em três conclusões extremamente importantes. Uma das coisas que a galera pensava até então era que os planetas giravam em órbitas perfeitamente circulares. E através dessas medidas, Kepler conseguiu perceber, através do que nós conhecemos hoje como a primeira lei de Kepler, que as órbitas eram em formatos de uma elipse, ok? Que é um formato bem parecido com esse daqui. E o Sol, ele ocupava um dos focos. É muito importante deixar claro que, na verdade, o fato das órbitas serem elípticas não exclui a possibilidade de uma órbita circular, que é quando esses dois focos, né, onde está o Sol e o outro foco, eles ocuparem a mesma posição. A segunda lei possibilitou que nós pudéssemos entender melhor a dinâmica das velocidades em torno dessa órbita que o planeta está percorrendo. E ela diz pra gente o seguinte, ela vai varrer áreas iguais em tempos iguais. O que isso daqui quer dizer? Que se o intervalo de tempo gasto entre essas duas posições for de, por exemplo, um mês, o intervalo gasto entre essas duas posições também for de um mês, isso quer dizer que essa área 1 ela vai ser numericamente igual a essa área 2. E dessa forma a gente consegue perceber, em tempos iguais, as distâncias percorridas ao longo da órbita são diferentes. Consequentemente, longe do Sol, a velocidade do planeta ela é menor. Perto do Sol, a velocidade do planeta é maior. Tá beleza? Tô entendendo. A terceira lei de Kepler, ela diz pra gente o seguinte, que o
o quadrado do período de translação dividido pelo raio ao cubo, ele é constante. O que isso quer dizer? Que se eu fizer essa conta, período ao quadrado, raio ao cubo, com os valores da Terra, tem que dar o mesmo valor que se eu fizer isso para Marte, que se eu fizer isso para qualquer outro planeta do Sistema Solar. E, basicamente, de uma forma mais simples, isso diz pra gente que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio médio, tá, desse movimento. Basicamente, isso diz que quanto mais afastado do Sol o planeta estiver, maior é o tempo que ele gasta para completar uma volta. Tudo beleza? Então você tem a Terra aqui a uma distância r, você tem o primeiro planeta do Sistema Solar, que é Mercúrio, a uma distância de 40% de r, e você tem Marte aqui a uma distância de 1,52 r. Sem dúvida, pelo fato do raio médio ser maior, Marte gasta mais tempo para completar uma volta do que a Terra, que gasta mais tempo para completar uma volta do que Mercúrio. Mas essa proporção ela não é direta, ela obedece essa lei um pouquinho estranha, mas que é de grande utilidade para a gente. E aí, Davi, deu para entender mais ou menos a ideia? Vou até fazer Enem, mas eu vou chamar o Guilherme antes. Beleza? Vai lá. Fica aqui, mano. Espera aí. Beleza. Opa! Fala aí, Guila. Foda vocês me excluírem da parada, hein? Breno, interessante é o seguinte. Davi começou lá na Idade Média, começou carimbando lá todo o ambiente histórico, você pegou a bola no ar, matou no peito e falou assim, poxa, vamos colocar a física. E aí a gente vai construindo um conhecimento muito bacana, que é o seguinte, lá na Idade Média também, com todo esse conhecimento, Terra esférica, Terra girando em torno do Sol, é hora também de quebrar outros mitos. Quais mitos? Historicamente, várias civilizações criaram explicações fantasiosas para poder mostrar por que esfria numa determinada época do ano, por que esquenta outra época do ano. E agora, com todo esse conhecimento astronômico, Breno, é hora de explicar também racionalmente por que as estações mudam. E a explicação está no nosso tecnológico Flip Chapter. Posso pegar um pincel? Posso pegar um pincel? Não posso pegar um pincel, produção? Chama o pincel. Veja bem, agora, com o pincel na mão, nós temos aqui um movimento de translação, né? Então um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, e a Terra está posicionada em dois momentos diferentes. Mas só isso não basta. Você tem que saber que ao mesmo tempo que a Terra faz a translação, ela também faz a rotação. A rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E esse movimento, como eu quis mostrar aqui, ele não é um eixo vertical perfeito, ele é tortinho. E a questão é a seguinte, como a Terra gira inclinada, você percebe que ela está em posições diferentes em relação ao Sol, dependendo do ponto que ela está na órbita. Exemplo, nesse momento aqui, percebam que o hemisfério sul está mais voltado para o Sol. Então, o que isso significa? Que o hemisfério sul recebe uma radiação solar mais intensa porque os raios solares estão mais próximos a 90 graus. Raios solares mais próximos a 90 graus significa radiação mais intensa, sol a pino. Neste outro momento, percebam que é o hemisfério norte que está mais voltado para o Sol. Então agora é o hemisfério norte que recebe radiação solar com ângulos muito próximos a 90 graus. Raios próximos a 90 graus indica justamente Sol mais intenso. E é justamente isso que faz as estações mudarem. Por quê? O hemisfério que recebe Sol mais intensamente, ele vai estar numa estação mais quente. Exemplo, nesse caso aqui no sul será verão. Mas se no sul é verão, imediatamente no norte será inverno. No outro ponto da órbita, essa relação se inverte. Então, agora como o hemisfério norte está mais voltado para o Sol, é hora do hemisfério norte estar na posição verão. E o hemisfério sul agora na posição de inverno. Então, isso faz com que as estações mudem. Quando a Terra estiver aqui, nessa parte da órbita e nessa, serão as estações intermediárias, outono e primavera. Sempre invertido. Outono para o norte, primavera para o sul. Já vi gente confundindo, achando que a estação muda por conta da órbita elíptica. Mas uma explicação muito simples é: como seria a distância responsável pela mudança das estações se, por exemplo, o nosso Natal é verão, quente pra caramba, e o Natal dos europeus e norte-americanos é inverno, frio pra caramba? Não sei.
Embora haja essa variação, ela não é responsável por aumentar significativamente a quantidade de radiação solar que chega a ponto de alterar a estação do ano. Mas confusão muito comum feita pelos estudantes, Breno. Ô Breno, mas estou sentindo falta do Davi. Eu acho que a história agora tem uma contribuição boa para dar. Vamos chamar o Davi de volta? Sem dúvida, ele foi te buscar e não voltou. Davi! Tecnologia, plim. Ei, gente, Voltou. voltei. Tava de saudade de vocês. Galera, esse é o canal Tudo Enem, um projeto muito bacana que vai trazer um conhecimento interdisciplinar para você. Foi o nosso primeiro episódio e espero que vocês tenham gostado. A ideia dos vídeos é conseguir criar um diálogo sobre temas com as diversas áreas do conhecimento. Do jeito que a gente fez aqui agora e conseguir dar para vocês uma visão geral de como que isso pode cair na prova do Enem e demais vestibulares. Lembrando que beleza? o Enem ama isso daí. É apaixonado. É o docinho de coco dele. Interdisciplinaridade. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de se inscreverem na página e de curtirem ele. Beleza? Beijos, até a próxima. Valeu! Voou meu pincel. Você para de fazer voz, que eu não gosto em casa. Calma, sou eu.